O dentista tradicionalmente tem o hábito de desenvolver a sua carreira, mas focando na sua questão técnica, né? Se especializando, se atualizando, procurando ficar cada vez melhor e mais competente tecnicamente, para que isso seja reconhecido pelo público em geral, pelo seu público, e ele possa dessa forma cobrar cada vez mais e ir aumentando o seu valor no mercado. Tá? Nada de errado com isso, isso é uma das formas que deu muito certo por um tempo ali para o dentista desenvolver a sua carreira, né? E que ainda hoje tem algum tipo de resultado. Só que a gente parar para pensar um pouco, quando a gente se especializa dessa forma, né, o valor que a gente tem, ele existe somente quando a gente trabalha. Né? Efetivamente, se eu invisto muito em especializações e fico altamente especializado e muito bom tecnicamente, extremamente com valor muito alto no mercado, eu só consigo gerar valor com isso, ou seja, gerar renda com isso, se eu efetivamente trabalhar. Né? Então, de uma certa forma, te gera renda, mas te faz você ficar vinculado a isso. Você obrigatoriamente tem que trabalhar, né? Tem que efetivamente atender ou trabalhar de alguma outra forma para que esse ativo seu, que é o seu conhecimento, possa gerar algum tipo de renda. Tá? E se a gente pensasse em criar mais alternativas além dessas, para que esses ativos, isso que a gente esteja criando para gerar renda para nós, possa estar funcionando sozinho, sem depender que a gente efetivamente tenha que atender ou trabalhar para poder gerar essa renda. Tá? É sobre isso que eu queria falar hoje, nesse vídeo. Eu acho que é um assunto extremamente útil e importante para qualquer dentista que esteja construindo a sua carreira, tá? Porque além de fazer parte da sua carreira, faz parte da sua vida, né? E faz parte de você aproveitar um conhecimento que você tem técnico e de mercado para construir ativos, para construir fontes de rendas, né, a partir dali que possa até garantir a sua aposentadoria. E nada melhor que o dentista que conhece melhor do que ninguém esse mercado, por estar lidando direto com o paciente, para poder construir alguns ativos a partir dali. Tá? Então vejamos. O que seria um ativo? Ativo é tudo aquilo que você investe e que gera renda para você. Tá? Que gera ou renda direta ou através da valorização desse ativo. Né? Numa posterior venda, você poder ganhar nessa diferença. Tá? Então, por exemplo, se eu investir aqui 10 para montar um consultório, esse consultório é um ativo, porque ele permite que possa estar gerando renda a partir dele. Tá? Então, se eu invisto 10 ali, esse ativo começa, né, esse consultório começa a ter mais pacientes, começa a melhorar, começa a encher sua agenda e tal. Então, ele, nesse momento, além de ele estar gerando renda, ele passa a ser um ativo, ele não está mais valendo 10, que foi o valor que eu paguei para montar ele. Agora ele deve estar valendo um pouco mais, 15 ou 20, porque ele, além dos equipamentos, da estrutura que foi construída, agora ele gera um faturamento. Tá? É uma estrutura ativa, é um ativo. Então ele já tem um valor maior. Tá? Então é utilizando esse raciocínio que a gente, tendo essa visão, é que nos motiva a querer construir ativos. Principalmente aqueles ativos que não dependam exclusivamente do nosso atendimento. Tá? Bom, uma vez entendido o que são ativos, né, mais especificamente aqui para a odontologia, vamos classificar os ativos em dois tipos para facilitar o nosso entendimento. Tá? Existem aqueles ativos que dependem exclusivamente do nosso atendimento, tá? Ou seja, são ativos que só têm valor quando você está atendendo. Se você não está atendendo, ele perde valor, ele deixa de ser um ativo. Então, quais seriam uns exemplos assim, para a gente poder entender? A sua carteira de pacientes, tá? A sua carteira dos pacientes que gostam de você. Isso é um ativo que depende exclusivamente do seu atendimento.
Porque é uma carteira que foi formada baseada no seu atendimento. Os pacientes gostaram do seu atendimento, vão atrás de você, procuram por você. Se você quiser transferir essa carteira para uma outra clínica ou para um outro dentista, pode ser que algum vá, mas as chances são que a maioria não vá, porque o valor intrínseco dessa carteira de pacientes é vinculada ao seu atendimento, a você como dentista. Eles podem confiar na sua palavra e aceitar uma indicação sua, tá? Aí você consegue transferir parte desse ativo, mas é um ativo que ele foi construído como base na confiança em seu trabalho, em seu atendimento. Tá? Então ele é classificado como um ativo que depende do seu atendimento. Tá, ok? Um outro exemplo, um consultório particular seu, você está atendendo seus pacientes num consultório particular seu, ele é um ativo que só tem valor você atendendo aqueles pacientes. Ele pode ter um giro lá, vamos dizer que esse consultório fature lá 100 mil por mês, e é você o único que atende lá. Tá ok? Fale 100 mil por mês, mas se você quiser vender para mim, ele não vai ter valor porque você está indo embora. Entende? Então é o valor intrínseco daquela carteira de pacientes que veio atrás de você. Então esse é um consultório que tem um valor, mas ele só tem valor enquanto você está atendendo. Tá? É um ativo, aliás, que só tem um valor, mas ele só tem valor enquanto você está atendendo. Tá? Um outro tipo de ativo que depende exclusivamente do seu atendimento ou do seu trabalho. O conhecimento intrínseco que você já tem, o conhecimento que você investe, tá? Se você resolveu investir numa especialização, né, em alguma determinada área, especialização em orto, todo aquele conhecimento que está entrando na sua mente é um ativo, tá? Porque ele esse novo conhecimento te permite que você atenda mais pacientes de ortodontia, façam mais casos e dessa forma consiga gerar mais dinheiro. É um investimento que você fez, uma especialização que vai te deixar apto a faturar mais em uma nova área que você não estava faturando antes. Ok? Perfeito. Esse conhecimento é um ativo. Porém, ele só tem valor quando você está atendendo. Ou quando você está trabalhando. Você pode estar gerenciando uma equipe sob o seu comando, que precisa desse conhecimento que você teve. Mas sempre depende exclusivamente da sua presença. Seja atendendo, seja coordenando, seja utilizando esse conhecimento que vem através de você, da forma que for. Tá ok? E existem o segundo tipo de ativo, que são aqueles ativos que não dependem do seu atendimento. Não dependem exclusivamente do seu atendimento. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma carteira de pacientes de uma clínica que tem uma marca, esse é um ativo que não depende do seu atendimento. Tá? Porque vamos dizer que você tem uma clínica odontológica e tem uma marca. Essa clínica tem uma marca e é muito forte essa marca. Tá? As pessoas já conhecem a marca, vão na clínica, só chamam a clínica sempre pela marca dela. Os pacientes adquiriram confiança na marca. Então, muito provavelmente, se você vende ou você sai do negócio, a boa parte dos pacientes vão tender a continuar na clínica, porque eles criaram confiança na marca da clínica. Tá? Então, ele permite que ele gere, é um ativo que permite que você gere faturamento sem necessariamente você estar atendendo, porque você tem um vínculo maior dos pacientes com a marca da clínica, independente se você está ou não. Tá ok? Então, uma clínica odontológica com uma marca forte, como no exemplo que a gente deu, é um ativo. Tá? É um ativo porque é um ativo, aliás, é um ativo que não depende do seu atendimento. Porque, como eu explicado anteriormente, os pacientes vão atrás da marca, confiam na marca, pouco importa qual é o dentista que está lá. Os pacientes acreditam que essa marca, ela ela seleciona os dentistas certos, ela seleciona tem um controle do atendimento, controle de qualidade, então não faz muita diferença se você está presente no negócio ou não. Tá? Um outro tipo de ativo que não depende exclusivamente do seu atendimento é a sua rede de relacionamentos. Tá? Se você montou uma clínica que você utilizou a sua rede de relacionamentos para poder ter captação de pacientes, no momento que você vende essa clínica,
você pode apresentar o novo dono para essa sua rede de relacionamentos a fim de manter a mesma relação. Tá? Porque se essa rede de relacionamentos foi montada e o negócio é bom para eles, você só vai estar... ninguém quer mexer no que está funcionando. Você só vai estar trocando. Você vai apresentar, agora tem esse aqui no meu lugar, eu passei para o negócio. Então, é um ativo que não depende exclusivamente do seu atendimento, do seu trabalho. Tá? Bom, entendido isso, entendido que existem esses dois tipos, qual seria a diferença básica entre esses dois tipos de ativos? Né? O ativo que depende exclusivamente do seu atendimento e aquele que não depende do seu atendimento. Bom, a diferença básica é o valor atrativo que isso tem para o mercado. Ativos que dependem exclusivamente do seu atendimento praticamente não tem valor no mercado. Porque uma vez que você sai, ele deixa de ter valor, a não ser que você permaneça no negócio. Tá? Então, vamos trazer aquele exemplo que eu trouxe anteriormente. Se você construiu você trabalha ali num determinado consultório por 30 anos, você desenvolveu uma longa carteira de clientes fiéis, ótimos pagadores. Então, vamos dizer que o seu consultório ali, sozinho com você atendendo, fature 100 mil por mês. Aí você vai querer, né, esse é um ativo, você vai estar querendo parar de trabalhar, está cansado, vai querer vender esse ativo, né, para um interessado, ele não tem o valor que tem quando você está atendendo. Porque provavelmente, quando você sair do negócio, os outros pacientes, o que é o real ativo dali, que é o que gera renda, eles vão tender a procurar outros. Uns vão ficar, porque você indicou para ficar, outros vão dispersar, vão procurar outros dentistas, então vai acabar perdendo valor. Tá? Porque é um ativo que depende exclusivamente do seu atendimento. Agora, né, como no exemplo anterior, se você tem uma clínica que tem uma marca forte e que os pacientes já vêm atrás da marca, já conhecem a marca e confiam nela, sabem que ali naquela marca sempre vão ter dentistas competentes, vai estar sempre sendo atendido no horário, um atendimento personalizado, humanizado, se você sai do negócio, não necessariamente eles precisam deixar de ser pacientes da clínica, porque a clínica vai continuar lá, mesmo trocando o dono. E isso caracteriza um ativo de valor. Então isso tem valor no mercado. Então, nesse exemplo, se essa clínica fatura 100 mil, você pode vender o ativo falando, bom, esse ativo fatura 100 mil e pode ser que continue faturando 100 mil ou mais, você assumindo aqui a administração desse ativo. Tá? Então isso já coloca ele num outro patamar de negociação de ativos no mercado odontológico. Tá? Então você tendo essa visão, você se pergunta, bom, não acha que não seria interessante eu diversificar os meus ativos? Né? Eu tenho investido tanto assim em especialização e cada vez mais, e a gente sabe que os cursos de especializações são caros, longos e demorados. Né? Então, às vezes você demora aí 2 anos para se especializar, e era o tempo que você poderia demorar para montar um consultório como negócio, ficar ali batalhando até ele começar a vingar. Né? E aí você teria a construção de um ativo que não dependesse exclusivamente do seu atendimento. Tá? Então, voltando aqui, é algo que a gente precisa pensar, né? Eu acredito que o dentista precisa pensar. Não diversificar, não só investir em ativos que dependam do seu atendimento, como as especializações, atualizações. Deve, inclusive, investir nisso, porque é o ativo, apesar de ser um ativo que depende exclusivamente do seu atendimento, esse conhecimento, esse investimento em habilidade, é o ativo mais seguro que o dentista tem, porque é o ativo que está na mão dele. Né? Ele só tem valor quando ele trabalha, mas ninguém pode tirar isso dele. Tá? Ele precisa manter-se atualizado para que o ativo mantenha, que é ele mesmo, mantenha-se com valor. Tá? Mas eu diria você diversificar esses ativos que você tem em odontologia. Pense assim, pense que você, como dentista, você tem a condição de construir diversos ativos para poder gerar renda para a sua vida, para a sua carreira, para poder impulsionar a sua carreira. Um dos ativos são as especializações, é o conhecimento, as suas habilidades. Tá? Só que só isso, concentrar todo o investimento só nesse tipo de ativo, torna a sua carreira mais frágil.
né? Não só a sua carreira, torna a sua vida mais frágil, porque está tudo concentrado no seu atendimento, no seu controle. E se você ficar doente? E se você sofrer um acidente? E se por algum motivo você ficar impedido de trabalhar, de atender? E se você quiser parar de atender? Você investiu num ativo que não tem mais valor. Percebe a diferença? Porque ele só tem valor com você. Tá? Aí você pode buscar alternativa. Ah, tá, então eu vou dar aula, vou dar um curso, tal. Você pode buscar alternativas, mas ele começa a reduzir a aplicabilidade desse ativo, né? E você deixa de ganhar assim, né? Então faz muito sentido você pensar em construir outros ativos. Você investiu nesse aqui do seu conhecimento, constrói outros ativos que não dependem exclusivamente do seu atendimento. E aí você diversifica e reduz o seu risco de acontecer alguma coisa errada no decorrer da sua carreira e potencializa os resultados vindos da sua carreira, dessa sua profissão de dentista. Tá? Então, é um questionamento que eu sempre faço, né, em relação a isso. Uma conta que eu sempre fiz. Tu vai fazer uma especialização aí de 2 anos, né, pagando aí, tem especialização aí pagando 3, 4, 5 mil por mês. E se esse dinheiro todo tivesse sido investido na construção de uma clínica, para funcionar sozinho ali, com uma equipe de dentistas atendendo, que você trabalhasse, montasse direitinho ela, e ela começa, com uma marca certinha, ela começasse a funcionar. Isso no futuro não podia gerar uma renda para você? Né? E você até poder vender isso aí, depois que estivesse gerando renda, sem necessariamente você estar atendendo, é algo a se pensar. Né? Porque, de novo, o valor, o retorno do investimento em especialização que você fizer, né? Se você está aí, gastou 100 mil numa especialização aí para ficar muito top, o retorno desse investimento, você fez esse investimento esperando que retornasse para você, na hora que você for atender os seus pacientes e forem ser reconhecidos. O retorno disso só vem na hora que você trabalha, na hora que você efetivamente atende. Então você é obrigado a atender para sempre. Na hora que você parar de atender, perde valor, perde o retorno disso. Esse é o grande problema de você investir só num tipo de ativo. Tá? Então, diversifique isso. Tá? E como é que a gente pode, então, sabendo uma vez isso, como é que a gente pode transformar, criar um ativo que não depende exclusivamente do nosso atendimento, ou transformar um ativo que a gente tenha, um consultório odontológico onde só eu atenda, por exemplo, em um ativo que não depende exclusivamente do meu atendimento. Tá? Bom, a primeira coisa, né, você pode construir diversos negócios vinculados à odontologia, mas como o dentista está acostumado com o atendimento odontológico, não tem muita experiência empresarial e conhece muito bem o paciente, eu indico já começar, como primeiro ativo, montar uma clínica, que é o que ele mais conhece, que ele mais sabe, então você reduz o risco disso dar errado. Tá? Então, não é construir qualquer clínica, é você construir uma clínica muito bem organizada em todos os setores. Tá? E quando eu digo bem organizado, é no setor financeiro, principalmente, no setor de marketing, para captar paciente, no setor de logística interna de atendimento, para não precisar ficar pagando incêndio dos problemas que ocorrem durante o atendimento de um paciente, no setor jurídico, para você se proteger de eventuais problemas jurídicos que cada vez tem mais, seja com funcionários, seja com paciente, seja com sócio, também que às vezes dá muito problema. Tá? E na questão de negócios, na questão de visão estratégica de negócio, para onde pode ir o crescimento dessa clínica, né? Quais são os tipos de estratégia que podem ser boladas para crescer esse consultório como clínica, né? E uma série de outras coisas. Então, a primeira coisa é você organizar o consultório dentro dessas áreas para planejar um crescimento dele, e isso tudo associado a uma marca. É muito importante que ele seja associado a uma marca. Para quê? Para que aquilo que atrai os pacientes a vir nessa clínica, aquilo que
que seja a razão pela qual eles tornam-se fiéis a essa clínica, seja a marca, seja a confiança na marca, confiança de que essa marca de clínica sempre tem os melhores dentistas, sempre dá os melhor tipo de tratamento, mais seguro, onde eles se sentem melhor lá, tá? Então, assim, não vai importar se um dentista da equipe saiu ou não, ou se o próprio dono que atende está vendendo negócio ou não. Os pacientes vão continuar indo na clínica porque ficaram confiantes na marca, porque confiam na marca. Então, dessa forma, você consegue desvincular a clínica do seu atendimento. O sucesso dela vai ficar desvinculado do seu atendimento. Aí você pode atender ou não. E na hora que você decidir parar de atender, ela continua faturando. Na hora que você decidir tirar umas férias, ela continua faturando. Na hora que você ficar doente ou se machucar e não puder atender, vai continuar funcionando. E na hora que você quiser vender, ela vai ter um valor, porque ela funciona sem você. Tá? Outro ponto muito importante para ele ser um ativo de valor no mercado que possa ser vendido é que ele gere faturamento, né? É imprescindível que essa clínica organizada dessa forma gere faturamento, sem depender de você, é claro, e que esse financeiro esteja muito bem organizado. Tá? Porque um ativo que gere faturamento com o financeiro todo desorganizado vai gerar faturamento, mas vai gerar prejuízo também. E aí a lucratividade pode às vezes até dar prejuízo. Tá? Então é um fator de extrema, assim... Na verdade você tem que organizar em todas essas áreas de negócio, né? Mas o financeiro é muito importante, porque porque é algo que alguém que estiver interessado pelo seu ativo, ele vai ser a primeira coisa que ele vai observar. Se estiver bagunçado, aí ele deixa de ter valor no mercado. Tá? E um último ponto aqui para essa clínica se configurar como um ativo de valor no mercado é que a clínica funcione sozinha. Tá? Ou seja, além de não depender do seu atendimento, exclusivamente do seu atendimento, ela não deve depender também do seu trabalho, da sua presença lá, para poder funcionar. Tá? Porque a pessoa que estiver comprando esse ativo, o valor que vai ser dado a ele, vai ser maior se a estrutura funciona sozinha. Ou seja, se pode ser assumida por qualquer tipo de pessoa, sem uma característica muito peculiar. Aí ela começa a ter um valor maior. Então, depois de organizar todas as áreas da gestão para que essa clínica funcione corretamente, dando lucro e sem depender exclusivamente do seu atendimento, ela deve também, essa organização deve permitir que ela funcione sozinha, tá? Que funcione, que fature sem depender do seu trabalho, apenas dependendo do seu monitoramento, porque todo negócio precisa ser monitorado pelo dono, tá? Mas monitorar, quando a coisa está bem organizada, torna-se muito fácil e você acaba perdendo muito menos tempo, você fica muito mais produtivo quando ele está bem organizado e você está conseguindo monitorar o negócio. Tá ok? Bom, e qual é a aplicabilidade disso, né? Disso tudo, dessa construção de ativos? O que isso pode realmente melhorar a nossa vida? Olha, a gente melhora muito em relação, né, à construção de ativos, de poder gerar mais renda, mas um dos pontos que eu acredito que seja muito importante, principalmente para o dentista, que não tem uma aposentadoria fixa, né, ou garantida, porque não é funcionário de lugar nenhum, é seu próprio patrão, é a construção de uma aposentadoria. A profissão de dentista ela é muito desgastante. O dentista ele exige do seu corpo no seu dia a dia, ele exige muito do seu corpo no seu dia a dia. Então, inevitavelmente acaba acontecendo dor nas costas, desgaste físico, desgaste psicológico. E uma hora o dentista fazendo isso por muitos anos, 30 anos trabalhando, ele vai se sentir cansado. Você vai se sentir cansado e vai querer parar uma hora. Tá? Seja até por questões físicas mesmo limitantes. E aí, se você, durante a sua carreira, só investiu em ativos que dependem exclusivamente do seu atendimento, ou seja, se você só investiu em ficar muito bom, você é fera, tem uma carteira de clientes enorme, tá? E você agora quer parar de trabalhar, como é que você vai vender isso aí? Vai ficar muito difícil. Se você tiver um consultório e quiser com 1000 pacientes ativos que te amam,
e você quiser vender esse consultório, a pessoa que for comprar vai ter o primeiro questionamento básico. Tá, mas esses pacientes não vão ficar comigo, porque eles gostam de ti. E aí você vai acabar vendendo o consultório pelo preço dos equipamentos, depreciados ainda. Então, olha só, todo um trabalho de uma vida toda, todo um investimento, perdendo valor simplesmente porque você parou de trabalhar. Ou então, para ter valor, você tem que se manter trabalhando. É muito ruim esse tipo de situação. Tá? Então, a construção de um ativo independente, ele te permite que você venda ele nesse momento. Agora, verifique um outro tipo de situação. Uma situação onde você ficou aí 30 anos com um consultório que virou clínica, que teve uma marca associada, que você foi investindo, né, investindo nesse ativo como gerador de renda, né, aí você foi montando já a segunda unidade, montou uma terceira, cresceu, vamos dizer que agora depois de 30 anos você está com 5 unidades dela, todas saudáveis financeiramente, todas vinculadas a uma marca, né, com pacientes constantes. Qual o valor que isso aí tem para o mercado? Muito valor. Muito. Com certeza você vai achar alguém para comprar esse negócio. Tá? Porque ele está bem organizado, ele está gerando e ele não depende de você exclusivamente. Você pode pegar esse negócio, está redondo. Você vende, negocia, e na hora que você vender, você entrega ele para o novo comprador e ele pode continuar ganhando dinheiro a partir dali, se ele continuar fazendo tudo certo. Tá? Então, isso é uma aposentadoria. Tá? Você pode vender por um grande valor e esse valor que entrar para você é o suficiente para você se aposentar. Ou encurtar o seu tempo de aposentadoria. Né? O que o dentista normalmente utiliza como alternativa para a aposentadoria? Né? Normalmente é a previdência privada. Né? Essas instituições bancárias acabam sempre visitando os profissionais liberais, como o dentista, e oferecendo planos de previdência privada para ele construir a sua aposentadoria depois que ele quiser parar de trabalhar. Só que você vai depositando sempre, mensalmente, tal, aquilo bolo vai crescendo e tal. Pô, você vai demorar mais de 30 anos ali para poder receber uma rendinha, mais ou menos. É muito tempo trabalhando, suando a camisa, com dor nas costas, investindo ali para ter um retorninho lá na frente, depois de um mó tempão. Parece ser mais inteligente você construir a sua própria aposentadoria através da construção de ativos, onde você depois, numa paulada só, possa vender e já ter todo esse montante seu muito melhor valorizado, com um valor muito maior do que se fosse uma previdência privada. Certo? Outra coisa também, se você está construindo seu ativo no meio do caminho, você cansou, quer parar de trabalhar antes, você pode vendê-lo e se a grana não foi suficiente para você se aposentar, você encurtou, você ganhou uns 15 anos de aposentadoria. Ele vai numa velocidade muito mais rápida do que a previdência privada. Tá? Sem contar que isso é um movimento de empresário, né? Você vira empresário e com certeza quando você vê o dinheiro entrar por essa forma, você acaba despertando para outros lados empreendedores e vai acabar gerando cada vez mais renda. É um despertar que ocorre. Tá? Então, toda essa explicação dessa aula foi para poder ver se cria para poder ver se desperta o dentista, né, você que está me ouvindo aqui, até a consciência da construção de ativos independentes. Tá? Eu sou dentista também, eu conheço como é que é a mentalidade, principalmente do dentista tradicional, que tende a querer cada vez se especializar mais. Porque ele acaba conseguindo ter um retorno mais imediato, mais a curto prazo. Ele ele faz um curso lá de lâminas de porcelana, né, fica lá fazendo, depois que sai do curso já está pronto para oferecer e para vender e para começar a ter o retorno. Só que ele não é um ativo independente, é um ativo dependente do seu atendimento. Invista nesse também, mas diversifique seu investimento. Construa outros ativos para poder construir uma vida mais equilibrada para você, com menos risco e potencializando seus ganhos ali no futuro. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.